Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu quero deixar uma palavra que Deus colocou no meu coração, mas na realidade eu quero falar sobre Gênesis 13. A Bíblia nos fala lá em Gênesis 13 sobre as desavenças entre Abraão e Ló. A história de Abraão ela é uma história muito conhecida, pois ele foi chamado por Deus para sair do meio de sua parentela, para sair do meio da casa do seu pai e ir para um lugar onde Deus o mostraria. Por quê? Porque lá ele iria ser abençoado por Deus e Deus o transformaria em um grande povo, traria fama para ele. Mas ele comete um erro, porque Deus diz assim: Abraão, saia da sua parentela, saia do meio da casa do seu pai. E ele não cumpre isso da forma como Deus ordena, porque a Bíblia diz que ele sai, levando consigo o que ele tem, claro, mas ele também leva consigo seu sobrinho Ló. Quando na realidade Deus manda ele sair, só ele e a esposa dele. Sair do meio de sua parentela, mas ele leva um parente consigo. Mas o que acontece? A Bíblia, com o passar da história, com os passados capítulos, a Bíblia diz o seguinte: que Abraão e Ló, eles começaram a ter muitos bens. Eles começaram a ser muito abençoados. Na realidade, a Bíblia diz que Deus ele começou a abençoar Abraão. Tanto que Abraão ele foi para o Egito e quando ele volta de lá, ele volta muito rico, muito abençoado. Por quê? Porque Deus mandou o faraó abençoar ele. E ou seja, essa bênção que estava em Abraão, que estava sobre a vida dele, era tão grande, mas tão grande, que ela acabava sendo passada para Ló também. Ou seja, Abraão ele tinha uma bênção tão grande na vida dele, que quem estava do lado era abençoado. Deus dava bênção a quem estava com ele, quem ajudava ele. Ou seja, quando Ló estava com Abraão, Ló também estava sendo abençoado. Mas tem um ponto interessante. A Bíblia fala que eles saíram do Egito e foram para o Negueb. E do Negueb eles foram para Betel. A Bíblia diz que chegando em Betel, Abraão já havia montado um acampamento lá. Já havia se acampado naquela região antes. Ou seja, já tinha um altar para Deus lá. Então a Bíblia fala que assim que Abraão chega, ele vai e exalta, glorifica o nome do Senhor. Ou seja, ele usa aquele altar para glorificar o Senhor novamente. Então a Bíblia fala que quando ele chegou lá, ele invocou o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz também o seguinte, que eles eram muito ricos. E seus pastores eles tiveram desavenças. Seus pastores eles começaram a brigar entre si. A Bíblia também fala que eles eram tão ricos, mas tão ricos, que tinham tantos bens, que a terra não poderia sustentar eles dois juntos. Ou seja, Abraão ele chega para Ló e propõe uma coisa, que não haja mais essas desavenças entre eles, então eles se separam. Então a Bíblia fala o seguinte, que Ló ele levanta seus olhos para escolher para onde ele vai. Abraão ainda deu o direito de Ló escolher. E Ló ele acaba observando o Vale do Jordão, bem irrigado. E a Bíblia diz que aqueles vales eram tão bonitos que eram como o jardim do Senhor. E Abraão ele ficou nas terras de Canaã. A Bíblia diz que a terra onde Ló estava era repleta de homens perversos e pecadores. A Bíblia fala mais à frente o seguinte, que Sodoma e Gomorra foram saqueadas. E Ló e todos os seus bens foram levados. E é tanto que Abraão ele reúne cerca de 300 homens por aí e vai socorrer a Ló. Já no capítulo de número 19, a Bíblia fala o seguinte, sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, onde os únicos que ficaram vivos foram Ló e suas duas filhas, e eles saíram sem nada de lá. Ou seja, desde o dia que Ló ele saiu de perto de Abraão, a sua vida ela só regrediu. E ele acabou sem nada, não porque o Senhor não gostava de Ló, não porque Deus tinha algo contra Ló, não. Por isso não. Sabe por quê? Porque Abraão ele tinha altar com Deus. Abraão ele estava junto do Senhor. É tanto que a Bíblia fala que onde Abraão chegava, ele levantava um altar e invocava o nome do Senhor. Aonde ele chegava, ele fazia questão de glorificar ao Senhor por estar ali. Ou seja, Abraão ele talvez tenha ido para um lugar deserto, mas ele foi para esse lugar deserto com Deus. E ele não deixou com que a geografia daquele lugar influenciasse a ele, mas ele influenciou aquele lugar. Outra coisa que ele fez foi se cercar de pessoas que aproximavam ele de Deus. Enquanto Ló estava em Sodoma e Gomorra, nos campos verdes, com homens maus e perversos, Abraão podia estar em uma terra mais seca, em uma terra menos irrigada. Mas ele estava com pessoas que aproximavam ele de Deus. Enquanto Ló estava com homens pecadores, Abraão estava com Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo na terra. Ou seja, as companhias elas não são tudo, mas elas influenciam muito na nossa vida. Porque enquanto Ló ele estava com Abraão, ele estava sendo cada vez mais abençoado, estava ficando cada vez mais rico, mas quando ele se afastou, a vida dele começou a regredir. E é isso que eu quero que você entenda.
vai ter momentos em nossas vidas que nós vamos precisar escolher. Nós vamos precisar observar quem são as pessoas que nos afastam de Deus e quem são as pessoas que nos aproximam de Deus, para que a gente se aproxime dessas pessoas. E é isso que eu quero que você saiba. As companhias, elas não são tudo em nossa vida, porque a nossa maior companhia é o Senhor. Quem a gente quer que esteja ao nosso lado tem que ser o Senhor, porque é Ele quem muda tudo. Mas as companhias que estão ao nosso lado nos dias a dias, elas influenciam sim. E é isso que nós devemos saber escolher. Porque Ló, ele não tinha nada. Abraão levou Ló para não deixar Ló só naquela terra. Mas quando Ló ele se aparta de Abraão, ele se aparta com bens, com gado, com ouro, com pratos, com joias. Por quê? Porque Abraão ele estava sendo abençoado, não porque Abraão era melhor. Claro, Abraão era escolhido sim, mas é porque Abraão ele tinha altar com o Senhor. Porque Abraão ele tinha uma intimidade diferente com o Senhor, e é isso que nós temos que ter. Porque se a gente quiser ser abençoado, se a gente quiser ser guardado pelo Senhor, não é só andar com quem nos aproxima de Deus, mas é a gente querer ser próximo de Deus, amém? Deixa eu fazer uma oração pela sua vida nesse dia de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu só tenho a lhe agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor fez por nós e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Pai, que a cada dia nas nossas vidas o Senhor venha fazer com que a gente seja igual a Abraão, não igual a Ló. Que o Senhor venha cada vez mais nos aproximar de pessoas que queiram nos aproximar de Ti, meu Deus, não de pessoas que queiram nos afastar. Que a nossa vida cada dia mais venha ser guiada por Ti, meu Deus, venha ser guardada pelo Senhor e que o Senhor venha dar a direção. Que a gente não venha deixar com que o ambiente que a gente está venha nos influenciar, mas que a gente, juntamente contigo, venha influenciar esse ambiente, meu Pai. Que a gente venha ser a diferença, que a gente venha fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. Aqui eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Espero que Deus tenha falado com você. Eu quero pedir que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no meu canal, para que mais vidas sejam abençoadas pelo Senhor. Amém? Fique com Deus. Tchau.